Muito bem, irmãos. Esta é uma matéria em que nos ajudará com respeito a estarmos alertas sobre o perigo da sonolência espiritual que tem afetado a toda a humanidade. E também esta nos mostrará como podemos manter-nos espiritualmente despertos. A Bíblia, irmãos, nos mostra que, com a aproximação da grande tribulação e à medida que se aproxima o mais momentoso acontecimento de todos os tempos, o Armagedon, a humanidade em geral está espiritualmente adormecida. E até mesmo alguns clérigos da cristandade se apercebem disso. Notem o que disse certo reitor de um seminário protestante. A meu ver, a igreja está enfrentando tempos difíceis, porque se tornou definitivamente analfabeta na fé e, na realidade, deixaram de viver o Evangelho. No entanto, conforme todos nós sabemos, desde o passado, a humanidade vem se preocupando primariamente com os empenhos e interesses humanos. Um exemplo claro disso são os saduceus e fariseus do tempo de Cristo. Vejamos todos, por favor, irmãos e amigos, o relato encontrado aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 2 e 3. Mateus, capítulo 16, versículos 2 e 3. Nessa ocasião, os saduceus e fariseus pediram para que Cristo mostrasse a eles um sinal no céu. Mas notem as palavras de Jesus nos versículos 2 e 3. Em resposta, ele lhes disse: Ao cair a noite, vocês dizem: fará tempo bom, pois o céu está vermelho. E de manhã, hoje fará tempo frio e chuvoso, pois o céu está vermelho, mas sombrio. Vocês sabem interpretar a aparência do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Observar, irmãos, conforme vimos, eles se empenharam em querer saber a aparência dos céus e se preocupavam demais com os interesses seus, em vez de se preocuparem em fazer a vontade de Deus. E hoje, irmãos, não é diferente. A humanidade está muito preocupada com os empenhos mundiais, quer seja na área da ciência, da política ou da era espacial do progresso tecnológico. Mas, como percebemos, eles estão como que cochilando, adormecidos quanto aos reais significados dos acontecimentos mundiais. Mas, em contraste com isso, todos nós cristãos somos exortados a despertar do sono e a ficarmos despertos. Notem agora, por favor, aqueles que puderem, leamos juntos as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 13. Romanos, capítulo de número 13, versículos de 11 a 13. E façam isso porque vocês sabem em que época estamos, que já é hora de despertarem do sono, pois agora nossa salvação está mais próxima do que quando nos tornamos crentes. A noite está bem avançada, o dia está próximo. Portanto, rejeitemos as obras da escuridão e revistamo-nos das armas da luz. Andemos decentemente como em pleno dia, não em festanças, em festas descontroladas e bebedeiras, nem em relações sexuais imorais e conduta insolente, nem em brigas e ciúmes. Quando o apóstolo Paulo incentivou os cristãos em Roma a não dormirem e nem serem inativos e insensíveis para com as suas responsabilidades, ele disse isto, conforme nós lemos, àqueles que se empenhavam em práticas erradas. Esses estavam adormecidos para com a justiça e precisavam acordar, se quisessem obter a aprovação de Deus. E esse conselho serve para todos nós
para que possamos rejeitar essas obras da escuridão, que são as práticas que desagradam a Deus, mas revistamos-nos das armas da luz. E nós não devemos nos enganar, irmãos, conforme diz Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, pois nós ceifaremos o que semearmos. Portanto, irmãos, somos exortados a manter-nos espiritualmente alertas, pois não sabemos quando virá o grande dia de Deus. Por isso, há uma grande necessidade de estarmos despertos, vigilantes e prontos. Pois se soubéssemos o tempo exato, talvez estivéssemos, irmãos, sendo tentados a querer descansar e achar que, quando o tempo estivesse próximo, poderíamos começar a nos aprontar. Mas o nosso desconhecimento exige que estejamos sempre prontos e alertas neste respeito. Por isso, irmãos, não podemos nos dar o luxo de ficar adormecidos, como o mundo em geral, pois esta apatia espiritual afeta muito mais as pessoas hoje do que nos dias dos apóstolos. E tudo isso mostra até mesmo os cristãos genuínos, eles precisam ter cuidado para evitar ser levados ao sono. Se tratando do sono físico, lembre-se de que na última noite em que Jesus estava com seus discípulos, esses adormeceram, apesar das suas exortações de se manterem acordados. Se o sono físico, numa ocasião inoportuna, pode levar ao desastre, quanto mais o sono espiritual, ele é sempre inoportuno. Sim, a sonolência espiritual é perigosa. Mas, como sabemos, infelizmente muitos deixam de se manter espiritualmente despertos. E se tratando disso, Jesus traçou um paralelo entre os eventos dos dias de Noé e o que ocorreria durante a sua presença no poder do reino a partir de 1914. Querem ver? Leamos Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, que diz: Pois, assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, e os homens se casavam, e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos. Assim será a presença do Filho do Homem. Notaram? Então, como nos dias de Noé, as pessoas elas não faziam caso. Essas estavam muito ocupadas com a vida cotidiana e interesses egoístas, e recusavam-se a reconhecer as condições atuais. Não que seria errado, irmãos, talvez se casar, mas é que essas pessoas só se preocupavam com as suas vidas, com as suas coisas normais do dia a dia. Ou seja, eles não deram ouvidos às palavras de Noé. De forma geral, os humanos estão mais preocupados com as ansiedades da vida e com o sistema em sua volta. Todavia, essa geração atual não terá desculpas quando chegar a grande tribulação. Por que não? Porque, assim como no passado, nos dias de Noé, essa geração tem também diante de si a atividade de pregação das testemunhas de Jeová e o seu registro de integridade. Embora Jeová nos forneça uma abundância em alimento espiritual, a maioria das pessoas deixa de acatar e de aplicar os conselhos dados repetidas vezes, iguais às pessoas nos dias de Noé. E adormecidos espiritualmente, elas não fazem caso. Muitos se permitem ficar espiritualmente cegos e surdos, embora aleguem fazer parte do povo de Deus, e ainda alguns se deixam embalar e adormecem, porque o mundo parece prosseguir normalmente. Algumas melhoras na situação econômica, aparentemente, a diminuição das tensões internacionais e coisas similares, lhes dão a impressão de que nada mudou. Assim procuram fazer pleno uso do mundo. E ainda alguns permitem que os seus ouvidos escutem ensinos falsos,
e deixam de reconhecer a voz do pastor excelente. Mas como os verdadeiros cristãos podem manter-se espiritualmente ocupados? Para sabermos isso, comparemos alguns paralelos entre o sono físico e o espiritual. Isso nos ajudará a fazer um exame pessoal para impedir que nem seja uma mínima tendência para ter sonolência espiritual ou que essa possa nos atrapalhar. Muito bem, então, de acordo com um certo dicionário, o sono, como sabemos, é um estado de inatividade. Portanto, até que ponto somos ativos em assuntos cristãos? Todos nós sabemos, irmãos, que é muito bom dormir, né? E não só é bom dormir, como nos faz bem, é necessário. Jeová, ele nos capacitou com esse desejo, né? Essa necessidade de sono. Se não dormirmos bem, poderemos até morrer. Porque durante o sono, irmãos, o nosso corpo elimina toxinas e o nosso corpo se restabelece para a rotina do dia seguinte. Então, dormir fisicamente faz muito bem. Mas o mesmo não podemos dizer do sono espiritual. Dormir em sentido espiritual, como vimos, pode ser destrutivo para nós. Portanto, nós vamos analisar a partir de agora, irmãos, alguns aspectos importantes de como nós podemos nos manter espiritualmente despertos. Então, o primeiro aspecto é por reconhecermos a necessidade de permanecer espiritualmente despertos. Não basta, irmãos, apenas dizer que eu sei preciso que eu preciso ficar desperto, mas olha só o que está envolvido nisso, né? Notem aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 6, que diz: Portanto, não estejamos dormindo, assim como fazem os demais, mas estejamos despertos e mantenhamos os sentidos. Aqui o apóstolo Paulo exorta, irmãos, a não dormir como fazem os demais. O que ele quis dizer? Uma maneira de dormir é por desprezar os padrões de Jeová. Outra maneira é por achar que o tempo de Jeová para destruir os maus está muito longe. Porque as pessoas elas se envolvem freneticamente nas ansiedades diárias da vida, né? Ou na busca de prazeres, prestígio ou riqueza. Com todas essas atividades, poucos se preocupam com as suas necessidades espirituais. Temos até de cuidar para que essas pessoas ímpias não nos levem a adotar os modos e os seus costumes. Agora, notem outro perigo, né, que mostra que precisamos permanecer despertos. Aqui na carta de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário, o diabo, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Conforme vimos, o texto nos exorta a sermos vigilantes, mantendo nossos sentidos, pois o diabo anda como um leão que ruge, procurando nos devorar. E se falando de leão, irmãos, relata certa experiência de um irmão idoso na África que ia aos congressos a pé. E na metade do caminho, ele se deparou com um leão. Daí o irmão parou e ficou imóvel, olhando fixamente para aquele leão. O que aconteceu, irmãos? O leão foi embora, envergonhado, porque não conseguiu pegar a sua presa. Porque, irmãos, de acordo com certos documentários, eles dizem que os leões, irmãos, geralmente eles não atacam quem está com os olhos fixos nele, mas ataca quem vira e sai correndo. Daí perguntaram para aquele irmão idoso se ele havia ficado com medo do leão, né? A irmã do idoso respondeu: Eu nunca permiti, com a ajuda de Jeová, que nem mesmo o leão que ruge, Satanás, me impedisse de vir às reuniões e ao congresso. Agora você acha que um leãozinho iria me impedir? Essa experiência, irmãos, nos mostra a necessidade de se empenhar
a não perder nenhuma reunião, congresso ou assembleia, para nos mantermos espiritualmente despertos. O segundo aspecto, irmãos, de como manter-nos despertos é manter-se em dia com o alimento espiritual. Jeová, conforme nos diz no livro de Mateus capítulo 24, 45, que através do escravo fiel e prudente, esse tem dado um excelente banquete espiritual para todos nós. Mas manter-nos despertos nesse sentido envolve estarmos determinados a não perder nenhuma única refeição espiritual. Portanto, para que fiquemos despertos é necessário que tenhamos o nosso estudo pessoal, a leitura diária da Bíblia, a nossa adoração em família e assistirmos regularmente às reuniões congregacionais. Entre outras palavras, devemos ter o desejo ardente por essa nutrição espiritual. O terceiro ponto que devemos, para mantermos espiritualmente despertos, é seguir os modos, procedimentos e normas teocráticas. Estaremos despertos, irmãos, se reconhecermos que Jeová ele usa sua organização para a realização dos seus propósitos. Isso também inclui a maneira de como nós encaramos os anciãos. Será que dizemos no nosso coração, se eu tiver algum problema, jamais falarei com aquele ancião dessa congregação, pois eu não confio em nenhum deles? Essa não seria uma atitude correta, né, a se pensar, não é verdade, irmãos? Se pensamos em ficar despertos. Devemos ser obedientes aos que tomam a dianteira. Sendo assim, devemos nos refrear de falarmos ou participarmos de qualquer conversas críticas ou irrefletidas a respeito de tais homens. Um quarto aspecto, irmãos, é ache seu lugar no arranjo de Deus e apegue-se a ele. Manter-se desperto nesse sentido, irmãos, envolve não discutir designações e arranjos da congregação. Todos nós fazemos parte dela, né? E cada um desempenha uma função vital. Por isso, irmãos, a importância de desempenharmos bem qualquer designação, né? No entanto, se às vezes determinado arranjo ou assunto não parece correto ao nosso modo de ver, qual deve ser a nossa atitude? Deixaremos nos desanimar porque os outros não têm a mesma visão que nós? Claramente que não. Quinto ponto, irmãos, é persistir em oração. Para mantermos despertos é essencial persistirmos em oração, pois de fato temos um excelente exemplo, né, que é do próprio Jesus. Aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vamos ver, por favor? Marcos, capítulo 1, versículo 35. Que diz assim: De manhã cedo, quando ainda estava escuro, ele se levantou, saiu e foi para um lugar isolado e ali começou a orar. Jesus, embora perfeito, aproveitava toda a oportunidade para se achegar a Deus através das orações. Como vimos, já de manhã cedo, né? Ele orava a seu Pai. Então, quanto mais nós somos imperfeitos, né? E erramos constantemente, aí que precisamos mais de Jeová. Portanto, aproveitemos o nosso tempo para nos achegar a Jeová por meio de orações. O quinto aspecto, irmãos, de como manter o espiritualmente desperto é por participar de toda a alma no ministério de pregação, né? E em fazer contribuições monetárias. Será que já paramos para ver e pensar quantas bênçãos nós recebemos de nosso Deus Jeová? Podemos demonstrar amor a Ele usando o nosso tempo, que é com respeito ao nosso trabalho de pregação, em fazer revisitas, dirigir estudos, né? E usarmos os nossos recursos financeiros para lhe dar pleno apoio. Tanto é que Isaías predisse, né? Tal apoio, conforme nos mostra o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 5, que diz que os nossos próprios recursos das nações chegarão a ti, a Jeová. Ao participar em tais atividades, não só estaremos mostrando gratidão, mas também, pois assim, ao sermos ativos nesta obra,
e mostramos que estamos espiritualmente despertos. O sétimo aspecto, irmãos, é demonstrarmos amor a todos e agir com lealdade. Demonstrar amor entre nós tornou-se um motivo de súplica para Paulo, a qual ele disse aqui em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3. Vamos ler? Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3. Efésios 4, de 1 a 3 diz assim: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que andem de um modo digno da chamada com que foram chamados, com toda humildade e brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligente para manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. Viram? Devemos agir com brandura, né? Suportando uns aos outros em amor. Demonstrarmos amor a todos fará com que agimos com lealdade. Muito bem, irmãos, se todos nós seguirmos esses pontos importantes, esse nos ajudará a mantermos espiritualmente despertos. Mas surge uma pergunta importante: qual é a época para mantermos espiritualmente despertos? Irmãos, agora é o tempo decisivo para se permanecer despertos. No passado, temos o belo exemplo de alguém que avisou que uma grande calamidade iria acontecer e que ceifaria a vida de muitas pessoas. Esse foi o profeta Jeremias. Este, irmãos, se sentiu muito aflito devido à calamidade que estava para chegar, que seria a própria destruição de Jerusalém. Infelizmente, muitas pessoas não fizeram caso de tal aviso, mas Jeremias fez a sua parte e anunciou. Vamos ler Jeremias capítulo 4, versículo 22. Jeremias capítulo 4, versículo 22, que diz assim: Pois o meu povo é tolo, não fazem caso de mim. São filhos insensatos, sem entendimento. São inteligentes o bastante para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Conforme vimos, o povo ele eram inteligentes para fazer o mal, mas não para fazer o bem. Ele deu aviso, né? Mas as pessoas não fizeram caso. Se tivessem feito caso, eles teriam sobrevivido aos eventos ocorridos em 607 antes da Era Comum. E hoje não é diferente, irmãos. Igual ao profeta Jeremias, né? O escravo fiel e prudente faz um aviso muito importante. Essa geração que encontramos hoje se vê diante de uma calamidade bem similar. Assim, milhares de pessoas não querem dar ouvidos, né? Ou não dão ouvido às tão importantes mensagens com respeito ao tempo do fim. Agora voltemos a atenção a nós mesmos, né? Perguntemos-nos, como que nós estamos agindo? Estamos dando ouvidos às mensagens de Jeová, nos mantendo espertos? Ou não estamos alertas? Agora é o tempo decisivo, visto que Satanás sabe que o seu tempo é curto. À medida que o Armagedon se aproxima, é especialmente importante ficarmos espertos. Há um aviso especial para todos nós que vivemos nesse tempo decisivo. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Vamos ler? Apocalipse 16, versículo 15 diz assim: Escute, venho como um ladrão, feliz aquele que fica desperto e conserva consigo as suas roupas, para que não andem nu e as pessoas não olhem para sua vergonha. Eis que venho como um ladrão, né? Essas palavras de João, elas são bem oportunas para todos nós. Mas quem é que vem como ladrão? Como sabemos, é o próprio Jesus, né? Vindo como executor da parte de Jeová, numa ocasião não anunciada. Assim, como o ladrão ele não avisa, né? Quando virá, e sempre nos pega de surpresa, assim será o próprio Cristo, né? Portanto, há uma extrema necessidade de mantermos despertos, pois permanecermos espiritualmente despertos resultará em felicidade eterna. Estar desperto significa participar de modo pleno e ativo
no serviço do reino, pois, caso contrário, os que dormirem sofrerão vergonha, nudez espiritual e morte eterna. Portanto, usemos o nosso tempo que resta para ajudar outros à vigilância espiritual. Portanto, irmãos, ensinemos os outros a conhecer a Jeová e a orar regularmente. Nas reuniões congregacionais, como esta aqui, irmãos, estimulemos os outros por estarmos preparados para fazer comentários edificantes, né? Tanto no estudo bíblico como no estudo da revista Sentinela. E além do mais, devemos manter-nos espiritualmente espertos por prestar atenção a nós mesmos. Vejamos, por favor, agora Lucas capítulo 21, versículos 34 e 36. Lucas capítulo 21, versículo 34, primeiramente, diz assim: Mas prestem atenção a si mesmo, para que o seu coração nunca fique sobrecarregado com o excesso no comer e no beber, e com as ansiedades da vida, e de repente aquele dia os apanhe de surpresa. Agora o 36. Portanto, mantêm-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas para que consigam escapar de todas as coisas que têm de ocorrer e consigam ficar de pé diante do Filho do Homem. Como vimos, Jesus ele reforçou aos seus discípulos que se mantivessem despertos, porque vimos que este é o tempo mais perigoso da história da humanidade. Ficarem os cristãos espiritualmente sonolentos neste mundo, neste tempo, seria muito desastroso. Portanto, irmãos, que estejamos decididos a manter-nos espiritualmente despertos, mas mais do que nunca, estejamos atentos aonde nos encontramos na corrente do tempo. E assim, vamos poder permanecer espiritualmente despertos, mantendo a nossa vigilância quanto à nossa alimentação espiritual e a maneira como encaramos os nossos irmãos espirituais e também com o nosso ministério. E quando lá do outro lado, vendo a poeira do Armagedon se assentando, vamos poder dar um grande grito de louvor a Jeová e dizer: muito obrigado, meu Deus, ainda bem que eu permaneci espiritualmente desperto.